Olá! Vamos falar um pouquinho sobre mudança de fase? Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os três estados físicos da matéria que a gente aprende na escola: sólido, líquido e gasoso, e a quantidade de calor envolvida nas transformações ou nas mudanças de fase, de sólido para líquido, líquido para gasoso e as transformações contrárias, ok? A gente vai falar um pouquinho sobre o calor latente, né? E também do diagrama de fase, como é que funciona o diagrama dessa mudança de fase de um estado físico para o outro, ok? Os estados físicos que a gente tem, como eu disse, são o sólido, líquido e gasoso, e a gente vai transitar pelas transformações do sólido para o líquido, a fusão, do líquido para o gasoso, a vaporização, e as transformações contrárias, né? Do gasoso para o líquido, a condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido, a solidificação, ok? A gente não vai calcular, mas também nós temos a transformação direta do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, que a gente chama de sublimação, ok? Então, nós vamos lá para o nosso PowerPoint para a gente ver como é que isso daí vai se transformar nos cálculos físicos, ok? Bora lá? Bom, como estávamos dizendo, nós vamos então estudar um pouquinho sobre a mudança desses três estados físicos conhecidos, tá? Então a gente tem sólido, líquido e gasoso. Então a gente vai fazer as transformações conforme a gente mostra nesse diagrama aqui. Então a gente vai trabalhar um pouquinho falando sobre fusão, vaporização, liquefação ou condensação e a solidificação. A gente vai calcular as quantidades de calor envolvidas, a quantidade de calor envolvida nessas transformações. A gente vai falar um pouquinho sobre o calor latente, que é aquela quantidade de calor responsável pela mudança de estado, mantendo-se a temperatura do corpo constante. Então essa equação aqui, que a gente vai chamar de Q-mole, tá? Que é a quantidade de calor recebida ou cedida, M é a massa e L é o calor latente de mudança de fase, é uma característica da mudança de fase. Então, como nós dissemos, sempre há uma temperatura constante. É bom que vocês anotem isso daí, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre calor latente, mudança de fase e a nossa curva de aquecimento ou resfriamento. Nesse caso aqui eu estou mostrando a curva de aquecimento da água. Então nós pegamos aqui a água no estado sólido, ou seja, gelo, a menos 20, e vamos chegar aqui numa quantidade de vapor, aqui no E, acima de 100 graus. Então o que eu tenho? No A eu tenho aquecimento do gelo, ou seja, eu tenho calor sensível de menos 20 até zero. No B eu tenho a fusão do gelo a 0 graus. No C eu vou ter aquecimento da água líquida, ou seja, após o B eu tenho não mais sólido, agora eu tenho líquido, eu vou aquecer esse líquido até uma temperatura de 100 graus, onde começa a acontecer a vaporização da água líquida a 100 graus. Em E eu aqueço o vapor, ou seja, eu tenho aqui 5 quantidades de calor distintas, cada uma delas responsável por uma fase dessa curva de aquecimento, ok? Que a gente vai ressaltar que nesse ponto B eu tenho água e gelo, ok? Então eu estou uma transformação, assim como aqui em D eu tenho água e vapor, ok? Outra transformação, certo? Bom, de novo aqui no nosso diagrama, só para a gente deixar bem claro o que está acontecendo. Então em A eu tenho calor sensível, lembra? Aquecimento da água. Em B, latente, fusão do gelo. Em C, sensível, aquecimento da água. Em D, latente, vaporização. E em E, sensível. Então 5 quantidades de calor em cada uma dessa parte do gráfico, cada uma dessas fases do gráfico aqui, tá? Lembrando que o calor latente vai acontecer sempre a temperatura constante, então vai formar essas plataformas aqui, tá? Então eu vou ter sempre, no máximo, 2 plataformas aí, que são as mudanças do estado sólido para líquido e do líquido para o gasoso, ou vice-versa, ok? Então lembra das plataformas para a gente não perder de vista no gráfico onde estão as transformações ou mudanças de fase, ok? Bom, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Então eu tenho 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, então eu tenho isso aqui,
tá? Gelo a menos 10. Para o gelo fundir, eu preciso chegar no zero, né? Então vamos lá, o que eu quero primeiro? Eu quero a quantidade de calor para transformar essa quantidade de gelo em água líquida a 20 graus. Então não dá para transformar de menos 10 para 20 direto. Então qual que é o processo natural? Eu tenho que aquecer esse gelo 10 graus para ele chegar a zero. Então aqui eu vou ter uma quantidade de calor sensível, ok? Eu vou elevar a temperatura em 10 graus até ele chegar no zero. Se eu continuar fornecendo calor para esse gelo, ele vai fundir completamente até virar água. Então eu tenho gelo a 0 graus e no final do processo eu vou ter água a 0 graus. Isso aqui é após um calor latente. Então eu vou calcular essa quantidade de calor aqui. Tá? Primeiro sensível, depois latente. Então eu fundi todo o gelo, agora eu tenho água líquida e vou fazer o último processo que o problema me pede. Aquecer essa água até 20 graus. Então eu tenho de novo calor sensível, ok? Então 3 quantidades de calor aí que a gente vai calcular. Então aqui vamos transportar aquele problema para o nosso diagrama de fase. Então eu tenho aqui o gelo saindo de menos 10 e eu quero água a 20 graus. Então eu tenho 3 quantidades de calor envolvida, que é A, QB e QC, né? Onde A é uma quantidade de calor sensível, B é uma quantidade de calor latente e C é uma quantidade de calor sensível. Então primeiro eu vou elevar a temperatura do gelo de menos 10 para 0. Então eu vou elevar a 10 graus Celsius. Depois eu vou elevar de 10 para 20 graus a temperatura da água. Ok? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então primeiro QA, quantidade de calor sensível, que macete. Ok? Então o meu QA vai ser M200, a massa está aqui. Calor sensível específico do gelo, meio. Ok? Variação de temperatura, como eu disse, você vai elevar a temperatura do gelo de menos 10 para 0. Então você vai aumentar a temperatura em 10 graus. Portanto, eu tenho aqui uma quantidade de calor de 1000 calorias. Ok? Em QB, eu tenho calor latente. Agora eu tenho a plataforma que eu vou transformar essa quantidade de gelo a 0 graus em água a 0 graus. Então eu tenho que mole, que vai ser igual a massa de água, de novo, a massa de gelo, 200, vezes o calor latente de fusão, 80. Ok? Isso aqui vai me dar 16.000 calorias. Ok? E por fim, agora eu estou aqui em C, então eu transformei todo aquele gelo em água. Então de novo, calor sensível, que macete, MC delta T. Agora, a massa não muda, mas muda o calor sensível específico, que é 1, que agora é água líquida. E a variação de temperatura acabou de transformar em água, então estou a 0 graus, vou até 20, então varia 20 graus Celsius. Portanto, eu tenho 4.000 calorias, ok? A quantidade de calor que eu quero é a soma dessas três quantidades de calor, ou seja, eu quero QA mais QB mais QC, eu quero uma quantidade de calor igual a 21.000 calorias ou uma quantidade de calor de 20 quilocalorias. Ok? Eu posso expressar de duas formas essa quantidade de calor. Ok? Nosso segundo problema, agora eu não tenho mais água, então o diagrama mudou, né? Então ele fala que eu tenho uma substância que eu não conheço, inicialmente no estado sólido. Então aqui eu tenho sólido, ok? Portanto aqui eu vou ter sólido mais líquido, ok? Eu tenho aqui uma fusão, certo? Primeira transformação. E aqui eu vou ter líquido, ok? Então é bom que você pegue o diagrama. A primeira coisa que a gente vai fazer no diagrama é estabelecer quais são os estados físicos e as transformações envolvidas, ok? Bom, a massa da substância é 50 gramas e o que ele pede? O calor específico sensível da substância na fase líquida. Então o líquido está aqui, tá? Eu uso uma quantidade de calor que vai de 1000 para 2000, então na letra A a quantidade de calor na fase líquida é 2000 menos 1000, ok? 1000 calorias. Para que eu usei essas 1000 calorias? Para elevar a temperatura de 20 até 60, ou seja, para variar a temperatura em 40 graus Celsius. Okay?
Portanto, eu vou ter um quimacete, que é igual a MC ΔT, onde a quantidade de calor é 1000 calorias, a massa é 50 gramas, o Czinho eu não tenho e o ΔT é 40 graus Celsius. Portanto, eu vou ter um Czinho que é igual a 1000 dividido por 2000, que é 0,5 caloria por grama graus Celsius. Okay? Então, esse é o meu calor sensível específico. Na letra B, ele quer o latente de fusão. Então, onde está acontecendo a fusão? A fusão está aqui, ela começa no 100 e termina no 1000. Então, eu tenho aqui uma quantidade de calor de 900 calorias para fazer a fusão desse sólido. Então, na letra B, eu vou ter quantidade de calor latente que é igual a ml. Então, vai ser 900 calorias para uma massa de 50 gramas. Eu quero calcular o L vai ser 900 sobre 50, ou seja, o L vai ser igual a 18 calorias por grama. Ok? Bom, pessoal, então essa foi nossa aula de mudança de fase. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima.